bom dia, senador Exalci, presidente dessa mesa, aqui cumprimento a todas as autoridades presentes e aos demais senadores também, e senadoras presentes, e cumprimentando todos os colegas aqui da mesa também. Aqui a ideia é falar de proposta de aprimoramento do ITBI no PLP 108, e eu vou seguir esse roteiro bem rápido e falar sobre o que já está lá aprovado na Câmara, né? Avanço do ITBI no CTN com o PLP 108 aprovado na Câmara, relativamente ao critério material do fato gerador e relativamente à base de cálculo. Quanto ao momento da ocorrência, nos parece, humildemente, como técnicos, que é importante fazer um pequeno aprimoramento para dar segurança jurídica para os contribuintes e para os municípios, né? Tudo que eu vou falar aqui já tem uma fundamentação jurídica no livro que eu publiquei, minha dissertação de mestrado na USP, né, aqui, e não é só uma teorização. Eu sou auditor fiscal há quase 28 anos no município de São Paulo e fiscalizei ITBI por um bom tempo, né? E, na verdade, esse produto aqui, esse livro, é o resultado de uma experiência empírico-dialética, né? Teoria e prática sendo construída para trazer uma teoria a mais robusta possível, que foi consubstanciada nesse livro, o qual, inclusive, tive o prazer de ter sido citado por voto vencedor, por unanimidade, em decisão do STJ. Né? E aí, trazendo os pontos que nos parece que estão adequados em relação ao ITBI no PLP 108, eu trago o critério material do fato gerador, lembrando que o CTN prevê lá no seu artigo 35 seguinte o ITBI. Só que o ITBI do CTN é de 1966, era o ITBI estadual, no qual os estados tinham competência para tributar a transmissão, fosse onerosa, fosse gratuita, de bens imóveis somente, e causa-morte, inclusive. A atualização que se propõe, a meu ver corretamente, é de que se utilize esse artigo para deixar claro que a competência do ITBI é municipal, o ITCMD haverá dispositivos específicos no PLP 108, finalmente teremos uma lei complementar do ITCMD estadual e aproveite esse texto para ser a norma geral de lei complementar do ITBI municipal. Basicamente, transmissão onerosa de bens imóveis intervivos. Basicamente, essa adaptação que é feita no critério material do fato gerador do artigo 35 do ITBI no CTN. A segunda parte que nos parece também está ok no CTN, trazida pelo PLP 108, é a base de cálculo. O artigo 38, relativamente ao ITBI, já traz que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens do direito transmitidos. A questão é que, dado que, às vezes, alguns tribunais nos parece, com todo respeito, data máxima vênia, não trazer a distinção clara entre valor venal e preço, né? Como diz Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, preço que você paga, valor é que você leva, né? Então, o imóvel, ele tem um valor, que não necessariamente é o preço que se paga. Eu, por exemplo, se eu vender o meu imóvel para o meu filho, talvez, um imóvel que talvez valesse R$1 milhão, eu vendesse por 500 mil. Ora, a base de cálculo não é o preço, a base de cálculo é o valor que o imóvel vale, e o valor venal é o valor que o imóvel vale. Mas, para deixar isso claro, nos parece importante trazer isso para o texto da lei complementar. Essa é a proposta do artigo 38A, que está bem colocado, nos parece também pela Câmara dos Deputados, na aprovação que houve lá, e só deixando claro que o valor venal é o valor que o imóvel tem em condições normais de mercado, né? E trazendo critérios para dar segurança jurídica na forma de aferição desse valor. Obviamente, e o parágrafo 2º do artigo 38A traz a possibilidade do contribuinte contestar. É óbvio que a definição de valor venal pela administração pública, ele tem uma presunção relativa. Se até no IPTU é assim, é óbvio que também tem que ser assim também. Presunção relativa por quê? O contribuinte pode trazer prova em contrário e isso ser revisto, esse valor venal concreto, né? E o parágrafo 3º só traz algo que já leis municipais já traz, mas dá uma segurança jurídica para municípios como um todo de solicitar dos cartórios de notas de imóveis as informações necessárias para melhor apuração desse valor de mercado. Perfeito? Afinal de contas, e aí a lei complementar traz segurança jurídica e nada mais é do que cumprir o comando constitucional que diz que cabe à lei complementar definir a base de cálculo dos impostos previstos na Constituição. Então, isso é importante, esse aprimoramento, né? Claro que a lei ordinária já traz isso dos municípios, mas trazer a lei complementar um patamar importante que traz mais segurança jurídica e aplicabilidade para os municípios. E o terceiro ponto, aqui eu trago a parte final da minha fala,
que é o momento da ocorrência do fatiador. É o famoso critério temporal, como diz a doutrina, né? Quando se considera ocorrido o fatiador ITBI, né? Então, esse é um aprimoramento que nos parece ser importante no texto do PLP 108. A redação 35A, aprovada na Câmara, diz que os municípios podem prever uma hipótese de antecipação do ITBI que deve ser opcional para o contribuinte. Opcional para o contribuinte. Tá, continuemos. Ou seja, pode o município prever essa antecipação de cobrar o ITBI na escritura pública de compra e venda. Sabemos que a transmissão de um bem imóvel tem duas etapas: escritura pública de compra e venda e afins, né? E o registro desse ato translativo no cartório de imóveis. Essa aqui feita no cartório de notas, essa aqui feita no cartório de imóveis. Ora, aí o parágrafo único diz que para tentar atrair o contribuinte para poder pagar no ato translativo, na escritura pública, uma alíquota inferior. Ora, então vejamos, uma alíquota inferior na escritura pública de compra e venda e uma alíquota maior no registro. Mas o registro, pela lei, não tem prazo. Se quiser, a pessoa não registra nunca. É claro que tem as consequências. Por exemplo, se houver uma fraude, aquele que registrar por uma transmissão fraudulenta, se registrar primeiro, ele é o dono do imóvel. Mas o problema aqui é a questão tributária, né? Então, se deixa assim, isso vai estimular mais ainda, nos parece, um não registro. Já acontece muito, né? Mas a tendência é só aumentar, né? Dado que o registro não tem prazo para acontecer, né? A nossa proposta, humildemente trazendo aqui, é o aprimoramento do 35A, dizendo que ITBI pode ser exigido na formalização do respectivo título translativo, assim considerada a escritura pública ou documento equivalente, passível de ser levado a registro no cartório de imóveis, né? E o artigo 203 é uma regra interpretativa para dar segurança jurídica para ambas as partes, fisco e contribuinte. Qual seja, na hipótese da lei municipal já possuir uma previsão de cobrança do imposto no momento da escritura, o que é comum. Os municípios, boa parte dos maiores municípios, boa parte eles atrasam essa previsão, e sem contestação, né? Se já houver, então o artigo 203 traz uma regra interpretativa. Então, por quê? Porque senão alguém pode alegar que a lei complementar tendo sido mudada, a lei municipal anterior não valia. E eu vou explicar depois por que ela varia por fundamento constitucional e de lei complementar, né? E também, para essa previsão, ela traz a segurança para o contribuinte, para evitar que, de repente, algum município que não antecipava a cobrança do ITBI na escritura, não vai querer, de repente, depois da lei complementar aprovada, dizer que a sua lei municipal também é interpretativa, aí também não dá, né? Então, a ideia aqui é que, se o município já prevê na sua lei que não se pode alegar que só após a lei complementar é exigível o ITBI no momento da escritura pública, porque a lei municipal daquele município já previa. E, por outro lado, se o município não previu ainda, não pode ele retroagir 5 anos, alegando também uma espécie de interpretação por conta da lei municipal, copiando a norma interpretativa da lei complementar. Então, dá segurança jurídica para ambas as partes, contribuinte e fisco, né? Tá, mas o Código Civil não prevê que a transmissão ou registro do ato translativo? Na verdade, não. O Código Civil prevê que a transmissão do imóvel se inicia com a escritura pública e termina com o registro dessa escritura pública no cartório de imóveis. Então, a transmissão, lembremos que na Constituição, a transmissão é o fatiador do ITBI. O fatiador do ITBI não é o registro, é a transmissão, que começa com a escritura pública e termina com o registro, né? Dado que ele é a transmissão, então, um ITER, um critério temporal dentro desse ITER, é legítima essa escolha, né? Então, o próprio direito privado fala que os atos solenes, escritura pública é essencial e também é importante que haja um registro dessa escritura pública alternativo no cartório de imóveis. Ou seja, a transmissão, pelo próprio Código Civil, a transmissão começa na escritura pública e termina no registro. Dito isso, também cabe ressaltar que a Constituição diz que a lei complementar cabe a ela definir o fatiador dos impostos previstos na Constituição. E, no fatiador, estão nele componentes lá, critério material, critério espacial e o critério temporal, que é que falamos aqui agora, que é o momento da ocorrência. Aliás, eu faço uma analogia com o imposto de importação, em que a importação seria quando? Quando o navio cargueiro entra no mar territorial brasileiro, quando o navio cargueiro aguarda a liberar os lotes para ele atracar, quando ele atraca, quando a carga desce, quando entrega no consumidor no município, talvez no interior do Brasil.
Ora, perceba que a importação, faticamente, tem um início e um fim longo. Só que a lei tem que definir o critério temporal. E no imposto de importação, por exemplo, é o registro da DI, né, da declaração de importação. Então, é um momento. Aqui é a mesma coisa escolher um momento pela lei. Eu já estou concluindo, senador. E aí, o fundamento. O artigo 116 CTN já traz o fundamento para as leis ordinárias municipais hoje. Aliás, muitos municípios fazem, como eu já falei, né? Diz o artigo 116 CTN, está na parte da obrigação tributária. Livro 2º do Código Tributário Nacional, que, entre outros pontos, traz a norma geral de critério temporal dos impostos. Diz lá, salvo disposição em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e aí tem seus efeitos, se for situação de fato, aquela situação que eu não vou ler aqui para ganhar tempo, e se for situação jurídica também, uma outra situação. A situação de fato é justamente o que acontece com o ICMS, com o ISS e agora com o IBS. De fato, por quê? Porque não precisa de uma formalização. Se eu vender mercadoria para o consumidor, mesmo que eu entre no mesmo nota fiscal, mesmo que eu não lave o contrato de compra e venda de mercadoria, mesmo que eu não contabilize, se o fato for descoberto, pode ser tributável, né? A situação jurídica é justamente o ITBI. Por quê? Porque não basta a questão fática, tem que ter uma formalização, qual seja a estrutura pública e o registro dela. Mas temos que lembrar que tem um salvo de disposição em contrário no caput do 116. O que é isso? É o legislador do CTN, sabiamente, dizendo que aquilo é um critério temporal de genérico, de nenhum imposto específico, mas de forma geral, ele deixou uma salvaguarda para o município. Caso alguma injustiça fiscal pudesse acontecer, prevê um critério temporal adequado para evitar essa injustiça fiscal. É justamente o caso do ITPI, em que, por conta dessa necessidade, desse fato de que o registro não tem prazo para ocorrer, então, permite-se a lei municipal, e aqui se pretende colocar na lei complementar o critério temporal como momento da escritura de compra e venda. Por quê? Porque a onerosidade da transação, ela se revela não no registro, mas na compra e venda. Segundo, porque o ato do registro é um ato potestativo do adquirente, ele não tem prazo para registrar. Se ele não registrar nunca vai ocorrer o fato gerador, e ele já está usufruindo, como diz lá o outro argumento, está usufruindo do imóvel já. O terceiro ponto é a grande probabilidade pelo próprio Código Civil de que, ocorrendo a escritura, mais à frente vai ocorrer o registro. Então, é uma previsão normal, factual, que o próprio Código Civil traz, né? E, por fim, a escritura pública é um momento certo e solene o suficiente para ensejar sua escolha como critério temporal, né? E aí, fechando aqui, a redação que a gente traz de novo, a proposta ali da coluna da direita para esse aprimoramento da lei. E só para... Comecei com o empírico dialético, vou terminar com o empírico dialético. Trazer dados do município de São Paulo. O município de São Paulo, que há mais de 30 anos já prevê o ITBI incidido na escritura pública de compra e venda, e há mais de 15 anos já prevê o valor venal como valor de mercado, né? Vejam aqui como tem de contencioso relativo a isso. São mais ou menos 150 mil transações ano imobiliárias de ITBI no município de São Paulo. Aproximadamente 1,5% de contencioso. Então, perceba por quê? Pelo natural, o contribuinte, ele, em regra, ele comprou, ele vai registrar. O que se quer evitar com essa promulgação de lei é que não se registre nunca, e isso afetando a arrecadação dos municípios do Brasil como um todo, mas também trazendo segurança jurídica para o contribuinte. Termino aqui e devolvo a palavra. Obrigado, muito obrigado, senador. Tá bom.